Olá, meus amigos queridos da história da igreja. Nós estamos entrando na esteira dos pré-reformadores. Eu fiz algumas imagens da rua Pierre Valdot, é um dos pré-reformadores que nós estaremos estudando. Depois eu fui até a Ilha Barba, Ilha do Barba, isso mesmo. Está em Lyon. E na realidade há um monastério belíssimo do quinto século. Eu gostaria de ter gravado esta aula na Ilha do Barba, mas era impossível. Havia um barulho ensurdecedor. As máquinas estão passando pelo gramado belíssimo de Lyon porque a primavera chegou e por isso era impossível estar na Ilha do Barba e eu vim a Collonges-Mont-d'Or, onde não está muito distante da Ilha do Barba e tampouco da rua Pierre Valdot. Ora, eu dizia que nós estaremos estudando sobre os pré-reformadores. Nós estaremos falando hoje sobre Pierre Valdot, sobre John Wycliffe e sobre Jean Hus. Na realidade, vocês perceberão que os pré-reformadores tiveram insights divinos e maravilhosos sobre o momento histórico que eles estavam vivendo. Já era insuportável aquilo que a religião cristã, representante do catolicismo romano e que na realidade tomou para si esta responsabilidade e se auto-intitulou representantes de Deus na terra, já era insuportável. No entanto, o que aconteceu com Pierre Valdot, com John Wycliffe, Jean Hus e outros pré-reformadores? Por que a reforma protestante durou tanto tempo até que Lutero se tornasse Lutero? E nós estaremos estudando sobre Lutero e aquele momento específico no século XVI, na Alemanha, que foi esta virada para que a reforma protestante tomasse lugar na história humana. Ora, o que aconteceu e por que não aconteceu antes a reforma protestante, você vai perceber que havia uma conjuntura política, social e econômica que não propiciava o momento histórico certo para que estes pré-reformadores pudessem ter se tornado, de fato, reformadores. Ora, era este acúmulo de insuportabilidade que fez Lutero ser Lutero e a reforma protestante ter tomado lugar no século XVI e não no século XII, XIII, XIV ou tampouco XV. No entanto, Pierre Valdot é um desses personagens que eu não conhecia até que eu comecei o meu mestrado em teologia e eu vim a Lyon e descobrir, porque é pouco conhecido, quase nada se fala ou nada se fala vindo do Brasil e tendo esta figura Pierre Valdot como um personagem tão importante na história dos pré-reformadores para que fosse, de fato ele é, esquecido. Ora, quem foi este sujeito? Pierre Valdot, na realidade, ele era um comerciante rico. Ele nasceu em Lyon exatamente no ano 1140 e faleceu no ano 1217. Você percebe que ele vive durante o período da Idade Média, conhecido também Idade das Trevas, um momento de profunda ignorância, um momento onde a Igreja Católica, a religião católica, representante mais uma vez do cristianismo, tinha o seu tacão e fazia com que as pessoas não pensassem. A ciência era proibida, os indivíduos não podiam ler as escrituras, até porque tudo estava escrito em latim. Ora, existia a Bíblia no grego, a Septuaginta, a hebraica, o Antigo Testamento e a Vulgata. O idioma latino era falado, de modo que apenas os sacerdotes, padres, os monges, os papas tinham acesso a tal documento, às escrituras. Ora, é Pierre Valdot, que sendo um comerciante rico, ele se converte, ele ouve a história de Jesus e o jovem rico, e ele se converte naquele momento. De modo que ele larga absolutamente tudo. E ele começa a viver como um pregador itinerante do Evangelho. E mais ainda, ele financiou a tradução da Bíblia
na linguagem popular francesa provincial, que era a linguagem, o idioma da cidade de Lyon daqueles dias. Em pleno século XII, XIII, quando ele veio a falecer, ele já tinha esta ideia, este conceito, que todo indivíduo deveria ler as escrituras no seu idioma materno ou no idioma local. De modo que, não só isso, ele contrata os monges da cidade para fazer a tal tradução. Ele começa a ler a Bíblia no seu idioma natal, e ele diz o seguinte, que todo indivíduo deveria ler as Escrituras e ter acesso aos textos dos pais da igreja. Ora, você verá que Lutero, e tanto quanto John Wycliffe e John Huss, vão ter os mesmos princípios, dizendo que todos nós somos sacerdotes, não existe nenhuma hierarquia e todos nós temos apenas um cabeça, que é Jesus deste corpo chamado igreja. De modo que o resultado nós sabemos, ele é excomungado da Igreja Católica. Há muita perseguição. Mas antes disso, ele começa a pregar o Evangelho, ele suscita e levanta outros indivíduos que saem pregando o Evangelho em Lyon. É chamado a Fraternidade dos Pobres de Lyon, e a mensagem era uma: nós temos que servir ou a Deus ou a Mamon. Não podemos servir a dois senhores. Aliás, diante de um contexto de indulgência, diante de um contexto de papas milionários, de sacerdotes também ricos e com pompas luxuosas, extravagantes, ensinando aos pobres coitados que deveriam servir a eles, papas e representantes de Deus, para poderem ir aos céus e encontrar o reino de Deus através da indulgência, era um absurdo. E Pierre Valdot se levanta contra, tanto quanto Lutero se levantou contra, tanto quanto essa mensagem é para os dias de hoje, diante da teologia da prosperidade que nós vivemos. Pois bem, isto dito, você percebe que a história é uma grande repetição. E na história da igreja nós percebemos as mesmas características e os mesmos erros. É por isso que é imprescindível, é condição sine qua non entender a história da igreja para não cometer os mesmos erros e para poder nós, eu e você, sermos profetas na nossa geração, para poder mostrar aquilo que outros fizeram antes de nós, nos precederam dizendo a mesma mensagem. A Igreja Católica, na realidade, persegue e excomunga Pierre Valdot no ano 1184. No entanto, eu estarei em Genebra, ainda gravando, falando sobre John Knox, mais sobre Calvino, sobre os reformadores, e no muro da Reforma Protestante nós temos o nome de Pierre Valdot. E o que acontece, você me pergunta, Fábio, com Pierre Valdot? Pierre Valdot, ele e toda essa comunidade foge e vai ao Piemonte, a região que está a 4 horas e meia daqui de Lyon de carro, cerca muito próximo de Torino, e eles começam um movimento que vai ser chamado e batizado pelo movimento valdense. Aliás, os meus colegas da Covenant, a denominação na qual eu faço parte há alguns anos, antes de eu ter vindo a Lyon e à França, eles fizeram um retiro nesta localização, em Piemonte, onde você ainda vê os escritos dos valdenses, vê utensílios que eles usavam, vê bíblias e outras tantas ferramentas onde eles usavam e treinavam missionários e as crianças que cresciam nesta comunidade. Eu acredito que ainda terei uma oportunidade de visitar esta região com muito prazer e gravarei um vídeo a vocês. Talvez não neste primeiro curso, mas mais para frente eu quero continuar gravando e incrementando aulas e vídeos como esse desta natureza nesta região de Piemonte. Pois bem, isto dito, é já no século XVI que um grupo de valdenses se aproxima de Genebra e Calvino abraça este movimento e se torna
de fato um movimento protestante. Aliás, durante este período de Covid, eu participei de algumas das reuniões com o pastor Paulo, que está em Torino, que está conectado também à igreja de Genebra, em italiano, dos valdenses, e na realidade foi um dos melhores pregadores que eu ouvi desde que eu cheguei na Europa, sinceramente. Pois bem, isto dito, isto posto, eu quero acrescentar o fato que no auditório de Calvino eu estarei lá também em Genebra gravando para vocês. Nós temos 3 reuniões. Uma reunião em inglês, devido a John Knox ter começado um trabalho com refugiados no século XVI, o reformador escocês, pregando no auditório do Calvino. Existe uma reunião em francês, obviamente, devido à influência de João Calvino, que esteve em Genebra e se tornar a capital protestante, mas nós temos uma reunião ainda em italiano, devido a este abraço, este acolhimento que João Calvino fez ao movimento valdense. Olha, eu gostaria de terminar falando sobre o Pierre Valdot, antes de entrar em Jean Hus e também em John Wycliffe, o fato que Pierre Valdot e Francisco de Assis, eles são contemporâneos e têm experiências muito similares. Ora, ambos eram comerciantes muito ricos, ambos ouviram a mensagem do jovem rico e Jesus e deixa absolutamente tudo e começam ambos a viver no meio dos pobres e pregando o evangelho, dizendo que deveria servir ou a Deus ou a Mamon. A grande diferença é que Pierre Valdot, diante do contexto que ele existia e ele vivia, na França ele foi perseguido pelos católicos e vai até a Itália e depois é abraçado o movimento pelos suíços, como eu havia dito. No entanto, São Francisco de Assis ele permanece na Igreja Católica Apostólica Romana, mas eles são contemporâneos da Idade das Trevas, da Idade Média. O segundo pré-reformador que eu gostaria de abordar com vocês é John Wycliffe. E John Wycliffe é filho do século XIV. Ora, nós estamos falando de alguém do século XII e XIII, aí existe um hiato e surge um outro pré-reformador, John Wycliffe, no ano 1328, é a data que nós temos do seu nascimento, e no ano 1384 ele vem a falecer. Ora, e quem era John Wycliffe? John Wycliffe foi um professor da Universidade de Oxford, um teólogo, um pré-reformador, um precursor da reforma protestante que vem a acontecer e tomar lugar no século XVI. Mas ele também, a exemplo de Pierre Valdot, ele trabalhou na tradução da Bíblia em inglês. De modo que já existiam alguns textos e algumas partes da Bíblia em inglês, mas não ela de uma forma total. Ora, ele trabalhou na tradução da Bíblia, inclusive eu ia mencionar que a Associação Wycliffe nos Estados Unidos, ela é inspirada na vida de John Wycliffe, ela tem o seu nome devido a este legado que John Wycliffe ele traz e deixa, e eu cheguei inclusive a conhecer algumas pessoas que trabalham na tradução na Associação Wycliffe nos Estados Unidos e fui visitar também na Flórida, exatamente aquilo que seria o headquarters da Associação Wycliffe. Uma coisa interessantíssima, importante a ressaltar, é que John Wycliffe, ele vive num momento tão específico da história da Europa, e há 2 características. A primeira delas é a Guerra dos 100 Anos, entre a Inglaterra e a França. E a segunda característica tem a ver com os papas em Avignon. Eu ainda estarei gravando em Avignon. Houve um momento na história absurda, onde existiam não apenas um papa, mas 2 papas. E houve um momento de 3 papas estarem no controle do papado, ou da religião católica cristã na história. Este momento é tão específico que fez de John Wycliffe
Em um determinado momento onde já existia um acúmulo de insuportabilidade, esta é a palavra que eu tenho usada neste momento e neste vídeo, que os nacionalistas, os ingleses, começaram a abraçar aquilo que John Wycliffe estava trazendo, porque era uma mensagem contra o papado e contra a religião católica. No entanto, não era ainda um momento oportuno para que ele se tornasse um reformador. E isto houve uma virada e ele foi também considerado um herege. Ora, o que acontecia com John Wycliffe, qual que era a sua mensagem? Ele era contra a venda de indulgências, tanto quanto Pierre Valdo e Lutero. Ele era contra esta vida luxuosa e extravagante dos padres e bispos e religiosos sustentados pelo dinheiro do povo que era, na maioria deles, era um povo pobre, era gente pobre. Por exemplo, Wycliffe, ele dizia o seguinte: nosso Papa é o Cristo, porque ele era contra este movimento em Roma, tanto quanto o movimento em Avignon. Ele dizia, nós temos um Papa. E este Papa não está em Avignon, este Papa não está na França, este Papa não está em Roma, este Papa não está no Vaticano, este Papa é Cristo. E mais ainda, este era o ambiente que ele existia, ele habitava e ele era contra a tudo aquilo que tinha a ver com a interpretação das escrituras que vinham tão somente dos chefes da igreja. E por isso que ele dizia, enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Este é um princípio que Lutero também defendeu no século XVI. A exemplo de Pierre Valdo, John Wycliffe, ele defendia o direito de cada cidadão ter disponível as escrituras no seu idioma nativo e disponível para o uso cotidiano. Isto dito, é importante notar e perceber as similaridades entre Pierre Valdo e John Wycliffe. A fraternidade dos pobres de Lyon teve origem com Pierre Valdo. E com John Wycliffe, nós temos aquilo que foi chamado e batizado como os Lollardos, e que era algo muito similar. Tinha uma mensagem contra a hierarquia, tinha que se desconstruir esta hierarquização da Igreja Católica Romana. Wycliffe defendia também a pobreza dos padres e dos sacerdotes contra esta extravagância doentia e absurda que nós sabemos que acontecia. Ele também começou a levantar pregadores itinerantes que saíram por toda a Inglaterra pregando o evangelho, e você vai notar que eles tinham esta característica que tem a ver com os evangelhos, que tem a ver com os ensinos de Jesus. Eles saíam de 2 a 2, com os pés descalços, eles tinham longas túnicas, carregavam cajados nas mãos. Olha só, há muita similaridade entre o próprio São Francisco de Assis com estes movimentos que aconteceram antes da Reforma Protestante. O resultado é o mesmo, ele foi expulso, John Wycliffe, de Oxford. Ele já não podia mais lecionar e ele se reunia na sua casa na Inglaterra e com a ajuda de tantos outros ele conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ora, foi no ano 1384, na data específica do dia 28 de dezembro, que ele foi acometido por um ataque, um derrame, um AVC, e ele veio 3 dias depois a falecer, no mesmo ano. Olha só, um decreto do concílio expedido no dia 4 de maio de 1415, interessantíssimo. Ele vem a falecer em 1384. E tal decreto surge no ano 1415. É um absurdo, onde o Papa Martinho V ele determina que Wycliffe ele era um herético, todas as suas obras foram queimadas e depois até mesmo seus restos mortais, seus ossos foram exumados, queimados e jogados no rio Swift, também na Inglaterra.
Olha só, o último pré-reformador que eu gostaria de trazer na aula de hoje é o Jean Hus. E é interessante notar que, conquanto John Wycliffe tivesse sido considerado um herege, o seu material queimado, os seus ossos também queimados, seus restos mortais, tudo que tinha a ver com o seu legado, esta tentativa de deletar, de apagar, de matar, nós percebemos que os seus ecos e a sua voz e o seu material chegaram, como eu tinha dito, até esse jovem Jean Hus, que ele nasce numa cidadezinha que na realidade está a 75 quilômetros da cidade de Praga, na República Tcheca, chamada Husinek. E foi no ano 1369, ele veio a falecer no ano 1415. Este é um outro dado extremamente interessante que me chama a atenção, porque nós estamos falando de fato de uma esteira, de uma ordem cronológica, começando com Pierre Valdot no século XII e depois abraçando o século XIV com este movimento de John Wycliffe, chegando ao século XV basicamente com Jean Hus, mas é no século XVI que nós temos esta movimentação que surge com Lutero, com a Reforma Protestante, porque existe já um momento onde os príncipes e os reis, sobretudo da parte da Inglaterra e da Alemanha, que eles não aguentam mais o papado e a influência de Roma nos negócios, na política, na economia, etc. Mas isso será comentado na Reforma Protestante quando eu falar sobre Lutero. Voltando sobre Jean Hus, ele foi um pensador e um pré-reformador extremamente influenciado por John Wycliffe, mas ele dizia algo que Lutero vai falar com toda a propriedade, de uma forma tão veemente. Jean Hus dizia que todos nós somos sacerdotes, e na verdade ele pregava esse sacerdócio universal dos crentes, onde não existia a mediação entre nenhum homem, nenhum papa, nenhum sacerdote, nenhum indivíduo que pudesse tomar para si esta mediação sacramental e eclesial. Nós tínhamos acesso a Deus diretamente através de Jesus, o caminho, o nosso pontífice, a nossa ponte, o nosso intermediário, e ele era o único, e é por isso e sobretudo por isso que Jean Hus ele foi queimado. Há uma estátua na Praça Central de Praga e nós temos a figura de Jean Hus, que é conhecida hoje na República Tcheca e representa essa estátua, a história e o legado também de Jean Hus. Uma coisa interessante que eu gostaria de deixar é que Hus significa ganso na língua boêmica, e quando ele estava na iminência de ser matado e queimado vivo, assim exatamente ele foi matado, e ele cantava louvores, ele dizia aos seus carrascos, aqueles que iriam matá-lo: olha, vocês estão matando um ganso, um Hus, mas na realidade vai surgir um cisne e vocês não serão capazes de calar a sua voz e vocês não serão capazes de matá-lo. Pois bem, quando Martinho Lutero ele surge 100 anos depois e ele prega as suas teses e ele exatamente prega as 95 teses no castelo de Wittenberg na Alemanha, dizem que a profecia de Jean Hus 100 anos antes ela estava sendo cumprida, porque o ganso, o Hus, era ele, Jean Hus, e o cisne que surgiria e surge no século XVI, 100 anos depois da sua morte, é exatamente Martinho Lutero. Ora, nós estamos chegando ao final desta aula, onde nós falamos em uma ordem cronológica de Pierre Valdot, de John Wycliffe e Jean Hus, que foram os pré-reformadores que contribuíram para este acúmulo deste inconsciente coletivo até que Lutero surgisse no século XVI. Nós estaremos falando ainda sobre Avignon e esses 2, 3 papas que também contribuíram para esta insuportabilidade do ponto de vista político, econômico, social, este contexto histórico, sobretudo na Alemanha e na Inglaterra, que ajudaram
a Lutero catapultar aquilo que seria e foi a Reforma Protestante no século XVI. Aguardem as próximas aulas. Eu volto com vocês. Até breve.